Boa noite, gente. Hoje vamos ter o prazer de receber a Sanlai Fernandes. Esperar ela chegar aqui. Vou chamar ela aqui para ir mais rápido. Tomar cuidado para não cair a gambiarra. Oi. Para entrar. Oi, tudo bem? Olá! E Olá, aí, tudo bem? tudo e você? Também. Na medida Como do é que tá possível, aí? estamos todos, né? Sim, essa pergunta que normalmente já é meio estranha, de oi, tudo bem, É, em tempos de, né, pandemia, quarentena. Ninguém vai falar, tudo bem, mas aí também a gente já sabe, né? Tá difícil para todo todo mundo mundo, bem na medida do possível. para alguns talvez menos, né? Alguns com um privilégio maior, ou alguns ainda não sofrendo tanto. E aí, você Sim. está trabalhando? Está estudando na quarentena? Você pode se apresentar, falar Uhum. seu nome. Eu geralmente tenho começado assim, falando sobre a quarentena, depois eu volto um pouco no tempo. Ah, beleza. Então, eu sou a Sanlai, eu sou aluna do curso de licenciatura em música da Unirio, professora de musicalização infantil, de canto, violão, teclado, ukulele, básico também, pandeiro, enfim, alguns Caramba, todos os instrumentos. instrumentos. Alguns poucos instrumentos aí, né, que temos. E você fez uma pergunta referente a se eu estou trabalhando ou estudando, né? Então, estudar na universidade não, né? As universidades federais, elas pararam completamente e decidiram não fazer EAD, ensino à distância, né? Então, a gente está ausente disso, mas trabalhando bastante, dando aulas aí online, né? Tá Tendo funcionando essa. bem a aula online, a aula particular? Você dá, Eu você dou um tem pouco. turmas? Eu dou aula em alguns cursos, né? Então eu tenho turmas e também dou aula particular. São duas coisas diferentes, assim. E, enfim, em grupo, eu tenho feito as aulas pelo Zoom, essa ferramenta aí que está sendo bastante usada, né? Também tenho usado para E dar aula Zoom. Você tem limite de tempo de 40 minutos, aí você volta tenho, com outra tenho. conta, depois com outro e-mail. O bom é que o curso que eu dou aula de música, a gente delimitou só 30 minutos. Presencialmente era 1 hora, né, de aula. Mas aí a gente, enfim, Ah, é legal. impossível ficar muito tempo na internet, né? A gente fica cansado, muita informação, Com fone no ouvido, certeza. é muito difícil, né? Ficar conectado o tempo todo, assim. Não, e nem faz bem ficar olhando para a tela, para a luz da tela há muito tempo. Exatamente. Vários fatores negativos. Então a gente decidiu não cortar as aulas, mas reduzir, né? Que é uma forma de estar próximo, de continuar com o estudo e não ficar tão cansativo, né? Uma adaptação aí. Sim, então vamos voltar um pouco. Eu tenho perguntado para as pessoas se elas se lembram da educação infantil e da alfabetização. Eu trabalho com Uhum. alfabetização, né? Eu sou professor. Sim, sim. Você lembra, eu era mediador depois que eu é, passei no concurso para a prefeitura e dou aula, né, na alfabetização, do primeiro ao quinto. Agora eu estou Quando com o você era segundo ano. mediador, você já estava formado ou era estágio? Já estava formado. Eu me Uhum. formei no final de 2013, mas aí eu estava sem trabalho, aí eu fui chamado, dava aula particular, mas aí eu fui chamado para ser mediador lá no estado e numa escola privada, também da Você Zona trabalhou em outros Sul. lugares, então, além do que a gente se Trabalhei, aí eu conheceu? fiz uma pós na educação inclusiva, como eu estava já nessa área, a convite Ah, de uma legal. professora da faculdade. Aí eu fiz uma pós-graduação em 2015, 2016 Uhum. e aí passei nesse concurso e não fui mais mediador. Mas foi uma Mas você experiência muito gostou? legal. Aham. Eu gostei muito, com certeza. Trabalhar com jovens, crianças, né, que são
considerados deficientes, né? Até um termo que já não está muito mais em uso. No caso, era uma adolescente autista. É um grande desafio, né? Em todos os sentidos, a adaptação do conteúdo, a rotina, enfim. É um aprendizado muito legal. Não sei se você já trabalhou, já deu aula para alguma criança com algum tipo de deficiência ou jovem, enfim, Não, ainda uma não. pessoa. É muito legal. Você se lembra da sua educação infantil? Sim, bastante. Você estudou a vida inteira em escola pública? Não, na verdade eu comecei a escola pública no sexto ano, no ginásio, né? No antigo ginásio. É, mas eu estudei em colégio particular. Antigo ginásio, é aquele papo de gente de É, idade, né? aquele antigo ginásio, que na minha época já não era ginásio, mas eu falo ginásio. É, mas eu estudava numa escola que era em frente à minha casa, uma escolinha pequenininha, assim. E, sei lá, minha turma tinha uns 7 crianças. Era uma escola super Maravilha. família, assim, onde todos os pais, as mães se conheciam. A diretora cresceu e educou as nossas mães, assim. Era uma proximidade muito grande, né? É, uma relação de familiaridade muito grande. E, e é isso, estudei nessa escola pequenininho, frente à minha casa, estudei até o quinto ano. E aí depois eu fui para rede pública. E foi um choque muito grande ter ido de uma escola pequenininha assim para uma escola que era grande, né? Bastante. Escola. E olha que a escola para qual eu fui no sexto ano já era uma escola pequena, mas mesmo assim era muito espantoso, porque 30 crianças numa turma, né? Eu vivia com 7 pessoas numa turma, então isso foi bastante impactante, as salas muito amplas. E também contar que quando antes de eu entrar, né, quando comecei a selecionar a escola, pesquisar, na verdade minha mãe, a gente as pessoas colocavam muito medo assim, né? Ah, não, porque na escola pública a gente tem briga todos os dias e você vai apanhar em algum momento. Rolava essas conversas, né, assim. Mas quando cheguei lá, tinha, óbvio, uma essa rebeldia, né, de alguma forma, que é inevitável, seja em escola pública ou particular. Mas a escola era muito tranquila, os professores excelentes que me deram uma aprendizado, assim, né, incrível. E você se alfabetizou com facilidade? Você aprendeu a ler e escrever, essas coisas? Então, a minha mãe fala que eu aprendi a ler com 4 anos de idade, né? Eu entrei nessa escola pequenininha com 2 anos e a minha vizinha, ela era explicadora. Ah, Então, ela era amiga da família, então eu gostava muito de ficar na casa dela. Eu sempre fui uma criança que me interessei muito pelas coisas, tinha muita curiosidade. Então, eu ficava lá e ela acabava me ensinando as coisas. Então, com 4 anos eu já sabia ler, assim, eu já estava avançada na escola. e isso chegou a interferir em alguma coisa quando você estava na alfabetização? É porque tem gente que Uhum. relatou que isso atrapalhou porque a turma excluía, de certa forma, sabe? Aquela coisa assim, ela sabe demais, aí a turma em geral excluía por ser, vamos supor, CDF demais. Criança tem um pouco essas coisas, né? Na verdade, eu era muito tímida na escola quando eu era pequenininha. Então, eu não, eu ficava um pouco na minha, assim. Então, não dava para perceber tanto a diferença, né? Até porque também deviam ter outros alunos que sabiam, não sei. Eu não me lembro com detalhes. Mas foi normal para mim e eu ficava na minha, assim. Também não E fazia você questão teve de... esse contato com a música desde cedo, assim, de Não, tocar não, não. instrumento, saber? Não, muito louco, porque a música sempre foi muito presente, mas de uma forma, ouvindo CDs, Kelly Key, e Ruge, Floribela, que eram as coisas que eu gostava quando eu era pequena. E aí, enfim, eu ficava cantando, imitando em casa, falava que eu ia ser uma popstar Kelly zona. que bombou muito, né? Quando tinha aquele Baba Baby, tocava direto. Acho que Demais, foi nas em minhas festas, 2001. por aí, nas minhas festas de aniversário sempre tinha Kelly Key e essas vertentes, assim. E, e aí é isso, eu ficava cantando em casa, minha mãe ouvia música, então também é uma influência, mas ninguém da minha família é músico. Só eu acho que um primo meu que não é tão próximo, então, mas também Sim. não tinha contato, né?
E aí, a forma que eu entrei na música é muito engraçada, porque eu falo que estava prescrito para acontecer isso, porque é muito inusitado. Eu cantava muito em casa para tudo, né? Tudo era um processo de cantar. Ia tomar banho, cantava. Ia brincar, eu cantava uma música. Ia arrumar o quarto, cantava. Tudo era cantando e fingindo que eu era uma popstar. Adorava esse status de popstar. E aí, a minha vizinha um dia chamou minha mãe, ela cantava num coral. Aí ela chamou minha mãe, dizendo que ia abrir audição para um coro. E aí a minha mãe foi e me inscreveu, ficamos ansiosa. E eu lembro que para essa audição eu separei a música Anjo da Kelly Key, porque eu falei, vou ter que cantar alguma música, vou separar um repertório aqui. E eu era viciada em Kelly Key, isso com 11 anos, né? Então, com 11 anos foi a minha entrada na música. Aí eu era viciada em Kelly Key, separei a música para audição. E aí eu lembro que eu cheguei na audição, era muito louco, porque tinham crianças que tocavam violinos desde os 2 anos de idade, tinha criança que gravou um CD para a China, criança que os pais já eram musicistas, enfim, tinham a maioria, a grande, se Já não a tinha uma maioria das experiência. crianças já tinha uma experiência musical, e a minha experiência musical era lá cantando no chuveiro. Então, eu lembro que eu fiquei muito espantada, muito apavorada, tipo, quero ir embora daqui, mas fiquei. E aí não cantei Anjo da Kelly Key, foi outra a audição, eles que comandavam tanto o repertório, fizeram também alguns aquecimentos vocais. E aí foram pedindo para cada criança ir cantando, né? E eu lembro que na minha parte de cantar, quando eu fui cantar, eu não conseguia cantar de tão nervosa que eu tava. Aí eu abria a boca e não saía nada, assim. Travava total, porque eu me sentia que ali não era o meu lugar, né? Então, aí foi uma frustração horrível, fui embora para casa com a minha mãe, falando que, enfim, não ia rolar. Aí poucos dias depois a minha mãe Isso recebeu uma você tinha ligação. quantos anos? 11. 11, né? 11. E aí poucos tempos depois minha mãe recebeu uma ligação falando: "Ah, ela passou". E e aí aí eu entrei nesse coro, que é o coro de crianças da OSB, da Orquestra Sinfônica Brasileira. Em 2010, eles decidiram formar um coro infantil para acompanhamento de peças, né? Enfim, que eles estavam fazendo. Também, logo que o coro foi criado, o coro teve que ir para São Paulo para tocar. Eu não lembro o nome, mas era uma sinfonia. Aí, enfim, tinha uma parte de coro de criança, então parece que eles montaram um coro voltado para isso, né? Sim. E aí foi isso, a minha entrada na música bizarra, assim. Sim, eu também queria ser popstar, eu adorava Michael Jackson. Até um amigo me marcou num desses correntes que está tendo aí de 10 dias, 10 álbuns. Aí eu lembrei desse álbum do Michael Jackson quando eu era criança. Eu queria muito ter tido assim uma experiência melhor com a música no sentido de talvez ter seguido uma carreira, assim, não que eu nunca tivesse, nunca fui um instrumentista nem nada, mas eu adoro música e não tive essa entrada assim. Mas então acho que eu sou um não músico frustrado. Eu entendo. Eu lembro que na época da minha escola, sei lá, sétimo ano, né? A gente devia ter uns 12, 13, já ainda no coro, mas na escola que eu estudava, municipal, a professora de artes, ela decidiu montar um teatrinho, enfim, tentar fazer os alunos cantarem, desenvolverem alguma parte artística, já que eu não tinha um professor de música, um professor de teatro. E aí eu fiquei super feliz. Poxa, será que agora, né, que eu vou ter acesso a isso de forma pública? Porque não tinha condição financeira, né, de pagar uma Ah, eu aula, ia de entrar perguntar no, isso. no Você não teve teatro. aula de música na escola? Não, não tive Nunca, aula de em música. nenhum ano. Para não dizer que eu não tive, no meu ensino médio, eu acho que é segundo ou primeiro ano, eu tive aula porque o professor, um aluno da FRJ ganhou uma bolsa e aí ele podia entrar numa escola estadual e atuar como professor, como se fosse um estágio. Ah, era E depois do aí, horário, né? como assim, depois. Ah, depois do Era horário depois do normal, horário. acabava a Era, aula e quem quisesse ficar de tarde, né? Acabava meio dia e era. pouco, né? É isso. Aí ficava mais um pouquinho, estendia mais uns minutos, 40, Às 50 vezes até minutos. um Era sarau, rapidinho. não tinha? Às vezes montavam bateria lá, tinha apresentação, assim, de... O Tomás, ele que deu aula lá, você viu, né?
Então, Sim, eu me foi lembro. o único acesso, assim. E o Tomás não ficou na escola, eu acho que só um ano, né? Nem dois, assim. Que era, eu acredito que seja, que fosse o tempo da bolsa. Então foi o único momento que eu tive acesso, e aí ele fez um trabalho de coro, tentou englobar todos os alunos, mas mesmo assim foi muito rápido, né? Então não dá para ter uma vivência clara, né? Conhecer, aprofundar os conhecimentos na música, estudar alguma coisa que fosse. Foi muito breve, assim. Sim, eu não sei se você conhece a Orquestra da Maré. Uhum, Eles dão aula lá em algumas escolas na Maré. E tem um tempo de arte por semana. Aí pode ser teatro, pode ser artes plásticas ou pode ser música. Lá na minha escola é artes plásticas ou teatro, não tem música. Mas aí, no caso, a orquestra dá aula para o primeiro e para o segundo ano do ensino fundamental. E aí, a partir do quarto ano, eles podem fazer a seleção para entrar para a orquestra mesmo, para fazer parte da orquestra. E aí legal. agora eles têm uma sede, enfim, ensaiam, já tem instrumento, violino, Dentro da própria violoncelo. escola, ou Dentro da externo. A escola, assim. sede. Agora que eles têm a sede, eu acho que eles centralizaram mais lá, né, os ensaios Uhum, deles. Mas antes da sede era nas escolas. bacana. A sua escola é de. Vai de que ano a que ano? O período? É do primeiro ao sexto. Aham, Que seria o primeiro ao quinto, mas tem o sexto ano também no mesmo molde do primeiro ao quinto, com uma professora só, que na verdade agora são duas. Chama sexto ano legal. experimental. E eu tenho conversado muito com as pessoas sobre como que a escola ela não incentiva muito a criatividade. Muita gente que tem assim mais aptidão para arte, dessas coisas, acaba às vezes tendo dificuldade, porque a escola foca muito no conhecimento técnico, matemático, etc. E às vezes a criança, o jovem, o aluno, estudante pode ter dificuldade nisso, porque ele tem às vezes aptidão para desenho, arte, música, isso não é muito valorizado na escola, né? No É, caso, quase não teve, você nem teve praticamente eu não acesso. tive acesso a nada disso. As escolas municipais tiveram aula de artes, mas era aquela arte que a professora lia o livro, o livro que a prefeitura disponibilizava, né? E não tinha muita invenção, assim, não era uma aula que a gente tinha que ficar sentado e ouvindo histórias que não eram tão interessantes para todo mundo, para a grande maioria, né? E nessa escolinha que eu te falei que eu estudei, eu fiz, sei lá, 6 meses de balé, talvez, capoeira, cheguei a fazer, assim, mas também por curtos períodos, porque essas matérias de artes nas escolas particulares pequenas, né, nem sempre conseguem ser mantidas, seja por interesse, também por questão da escola financeiramente de pagar o professor. É muito difícil, né, de ser mantida uma atividade como essa, assim, essas atividades externas. E isso que você. Ah, não, lembrei. Que eu conheço mais escolas agora, pesquisando, né? Depois de, enfim, já estar cursando a faculdade, umas escolas, principalmente da Zona Sul, né? São umas escolas particulares da Zona Sul que são fantásticas, assim, que eu fico admirada com a qualidade de cultura que tem, né? Para os alunos, assim, qualidade de aulas e o interesse pela cultura brasileira, cultura folclórica. E é uma pena que seja restrito, né, a esse público. Sim, com certeza. A escola do meu filho está com 4 anos, tem aula de música, tem aula de psicomotricidade, eles sempre dão um enfoque à música brasileira, assim, gêneros brasileiros, Sim. e é bem legal, assim, o professor é muito bom. Talvez até você conheça, depois eu até mostro quem. E eu Uhum. acho que isso é muito importante para a infância, formação do ser humano, né? Até porque a música ela também envolve matemática, envolve uma série de outros conhecimentos que tem a ver com o que é valorizado na escola. Você falou sobre ficar sentado, é um choque muito grande quando a gente está na educação infantil, vai para o ensino fundamental. Na educação infantil a gente tem mais liberdade na sala de aula, as crianças chegam no ensino fundamental, todo mundo tem que ficar sentado numa cadeira e você passa aí quase 10 anos nesse esquema, assim, chegar numa sala de aula, ficar todo mundo sentado e ouvindo um professor na frente falando. Sim. E aí você resolveu fazer música.
a seguir essa carreira, quando chegou aquela fase ali de escolher vestibular, faculdade? É, foi bem difícil, assim, esse processo. Na verdade, eu sabia que eu queria música desde antes, né, de chegar nessa fase de vestibular, mas o acesso para mim era muito difícil, não Não, tinha mas aí do escola. coro você aprendeu instrumentos. Peraí, só Não, voltando um não. pouco. Não. Então, o coro, eu simplesmente cantava. Eu fiquei Cantava. lá 6 anos até o coro acabar, infelizmente por falta de verba, né? A USB teve essa crise em 2016, eu acho, que foi cortada a verba que ela tinha. Então, a primeira coisa que foi afetada foi o coro infantil, né? Então, eles acabaram com o coro. E, enfim, eu cantei, era só canto, várias experiências e amadurecimento vocalmente falando, né? As técnicas do canto coral, mas, mas somente isso, não aprendia mais nada. Então, e para você passar para a faculdade de música, você tem que fazer um teste de habilidade específica, que é o THE. Sim, Tem para sim. teatro e algumas outras áreas. E nesse teste você já tem que saber teoria musical, né, a parte da partitura, tocar algum instrumento. E essa era a dificuldade para mim, isso era o que me impedia de ter certeza se eu ia ou não para a faculdade. E aí, quando o coro infantil acabou, eu fui para um projeto de extensão da própria Unirio, que era com o mesmo regente do coro que eu fazia parte. Então, eu estava em contato com alguns alunos, algumas pessoas, mas mesmo assim ainda era muito difícil ter acesso a uma. Porque você precisa estudar, não tem como não estudar, precisa fazer um curso. E aí foi quando eu ganhei de uma pessoa a possibilidade de fazer o curso lá na Escola de Música Vila Lobos. E aí, na Escola de Música Vila Lobos, eu fiz o curso básico e foi ali que eu aprendi a teoria, que também não era suficiente para fazer o teste, mas foi onde eu introduzi a teoria, né? E aí, logo mais tarde, eu consegui fazer um curso preparatório para o THE. E aí, sim, eu tive a oportunidade e falei: bom, agora eu acho que eu posso prestar. Agora eu acho que eu posso realizar esse sonho, né, de entrar para a faculdade. Porque até então era um sonho que eu tinha muito, mas era um sonho muito distante para mim. Não Você tinha não estava recurso. muito otimista, muito confiante. Não, nem um pouco, né? Questão financeira, porque eu tinha que pagar, os cursos eram caros, para fazer uma aula de música nem sempre é barato. Então, foi difícil, assim, esse processo de, poxa, eu queria muito, mas como, né? E foi de primeira? Você passou de primeira? Passei. Na verdade, assim, quando eu saí do ensino médio, eu não prestei logo que, no ano, né, que você termina, já Ah, presta para sim. emendar direto. Eu pensei que eu não estava preparada, e eu não estava mesmo, assim, no edital, né? Então eu falei, bom, vou ficar um ano afastada, um ano estudando. E aí foi o ano que eu fiz o preparatório. Depois que. Aí, enfim, aí nesse outro ano eu fiz e passei de primeira. Aí já E consegui. você escolheu licenciatura? Tem vários cursos de música, né, além de licenciatura. Então, a licenciatura, aí tem os bacharelados, que aí é voltado para algum instrumento específico, bacharelado em piano, bacharelado em violão, em canto, que aí você vai estudar toda a tua graduação voltada para esse instrumento, né? Eu cheguei a questionar em fazer bacharelado em canto, mas desisti. Aí, enfim, também tem o curso de arranjo e MPB e de composição. Tem esses cursos lá no Sim, eu IVL. adoro a Unirio. Para mim, a Unirio é o melhor campus. Me desculpem os outros, mas ali o campus da Unirio, do Ali CLA, na URCA é muito bom, o CLA é incrível. sim, sim, muitas memórias. Eu vou Sem voltar igual. ainda. Você fez E aonde? Sua formação é de lá, né? sim, lá, só que no CCH, do outro lado, né, que é onde tem É, os cursos de pedagogia, já fiz várias biblioteconomia, matérias lá. museologia. Sim, sim, ainda é legal isso, porque nas matérias da pedagogia sempre tem alunos de licenciatura de outros cursos de música, de biologia, e aí Aham. fica bem interessante as aulas. Teve um comentário aqui. É uma pena que a música e a arte nas escolas públicas não sejam obrigatórias. É verdade. Eu até nem tenho certeza sobre a legislação. Eu acho que agora, pelo menos no Fundamental 1, é obrigatório. Essa legislação sempre tá oscilando, né? É, Eu sempre está lembro que oscilando. E assim a que eu gente, entrei na Unirio, tinha acabado de. Era obrigatória e depois aí acabou de não ser mais obrigatória, assim. sim, a gente nos últimos anos vive tempos de
bastante cortes nesse sentido, né? De áreas de humanas e de artes. É, com Então, certeza. isso do fechamento da OSB, eu me lembro mais ou menos, também tem a ver com isso, né? Que já era o governo Temer que cortou, Sim. assim como agora o governo Bolsonaro tem cortado e tentado tirar a reforma do ensino médio, tirar obrigação de sociologia, filosofia, história, arte, priorizando É. sempre só uma coisa só. Como se a educação fosse só aprender conhecimentos pragmáticos. Já é difícil com o que a gente tem, né? Imagina sem a área de humanas. Sendo que eles gostam muito de se basear nos outros países, né? Países considerados de primeiro mundo, Estados Unidos, Europa. Se a gente pegar qualquer escola, lá você vai ver que eles têm uma formação de arte muito forte. Não só de Sim. música, mas de desenho, de artes plásticas. Todas as crianças, as escolas valorizam muito esporte, artes. Faz parte da formação. Não tem como se pensar, nossa, o aluno passou a vida inteira na escola e não teve acesso a uma aula de música praticamente, assim, tirando um projeto ou outro. É um absurdo. Esse pensamento é um absurdo. Mas aí você entrou num grupo de forró, não é isso? Você É, conheceu, você agora formou um grupo de forró, formei tem um Trio ano, eu Rebuliço. acho. Trio Rebuliço. A gente é uns colegas da faculdade. Tinha o Diego, que é o Zé Bombeiro, entrou no mesmo período que eu. E o Vitor, ele fazia composição lá na Unirio, pianista, sanfoneiro. E eles já estavam com vontade de criar um grupo, então só precisavam de uma vocalista. E aí me chamaram, eu até então não tinha quase nenhum conhecimento, né, sobre forró, baião e afins. E foi ótimo, uma mergulha incrível, um mergulho incrível e me envolvi muito, me apaixonei. E hoje sou louca por forró. É muito incrível, assim, essa cultura que a gente quase não tem acesso, né? A gente quase não ouve, não é Eu comum ia pra falar isso, o gente. forró ele quase não toca em rádio, ele é meio underground o forró, né? Ele é meio raiz, mesmo não sendo forró considerado raiz. Com certeza. Na verdade, pra gente aqui, né, o raiz, o forró raiz pra gente não é mais o forró raiz da galera lá do Nordeste, né? Ah, então O explica forró isso. Até teve avançou aqui uma e pergunta da Daiane Valenti. Como você se identificou na área do forró? Acho que você está respondendo, né? é, foi isso. Eu fui conhecendo e o bom do forró é que traz a realidade do pessoal do Nordeste que a gente não tem o menor conhecimento, né? É muito vasto, tem todo um mistério que a gente acaba criando. E, enfim, compositores incríveis, melodias, harmonia. O É forró é muito. um gênero brasileiro, ele foi criado no Brasil. É, no Nordeste, veio de lá, né? De qual parte do Nordeste, sabe? Não sei, não sei. Eu tenho amigos que adoram forró, amigas, até colegas lá da escola, elas sempre, né, antes da pandemia, chamam pra ir dançar forró. Quem gosta de dançar forró também é viciado em dançar forró, né? Eu não sei dançar, acho que se eu Eu soubesse sou dançar, muito eu viciada. ia gostar mais. Acho que saber dançar forró é muito bom, né? É, quando a gente aprende a dançar o forró, quando a gente começa a ir em baile, frequentar, a gente se canta também, né? Com as músicas, com tudo. E fora o forró, você gosta de quais gêneros musicais? Ai, bastantes, mas eu confesso que eu sou muito voltada para música brasileira, assim, que eu quase não ouço música internacional. De internacional, o que eu mais ouço é reggae. Sou louca por reggae, assim. Eu ia falar isso, eu também adoro o reggae. O reggae ele também conversa bastante com o forró, né? Vários eventos assim de forró tocam reggae, de reggae. É. E Na lá no época que eu Maranhão, ia muito pro Sana, tinha muito evento de reggae e de forró, tinha o Raiz do Sana, tocava o Ponto de Equilíbrio, tocava no comecinho, sim, hein? sim, sim. Lá no Maranhão, o reggae tá muito em alta, né? É muito em alta. Então, eles se entrelaçam bastante, assim. Eu nunca É o fui no shot. Maranhão, mas acho que lá é considerada a capital do reggae, né, no Brasil. Eu ia falar que é a Jamaica brasileira. Eu tenho uma vizinha que ela é do Maranhão, Muito bom. mas ela não gosta muito de reggae, não. Ah, Até é. gosta, mas não é tão assim. A gente ouve bastante música alta, hoje em dia nem tanto.
Você ouve música alta, você gosta de ouvir música alta. Eu gosto, mas eu não tenho ouvido muito ultimamente. Já ouvi mais, assim, quando era criança, ou criança, né? Adolescente. Eu ouvia bastante música alta, mas agora eu ouço mais no fone, eu coloco naquelas caixinhas Bluetooth, não são mais razoáveis, assim. É, porque acaba incomodando as pessoas, né? Mas a onda sonora no ar é bem melhor do que no fone, né? Com certeza, com certeza. Ainda mais agora que tá um monte de professor fazendo videoaula em casa, a gente tendo aula online, acho que incomoda muito ficar botando a música alta, atrapalha todo mundo que tá estudando online, essas coisas. Bastante, bastante. Meus vizinhos, inclusive, não têm tido essa consciência, não. Não, tem que botar um cartazinho, professora dando aula EAD. Eu Não, já vi uns flyers de uma galera compartilhando, não sei se você já viu, WhatsApp, Facebook, compartilhando pedindo silêncio pra todo mundo ficar tipo em silêncio em casa, não fazer muito barulho, pra não atrapalhar as pessoas que estão trabalhando de casa, né? E isso é um problemão, assim, pelo menos pra mim tem sido. Que as aulas que eu tenho dado, assim, tem que falar, tipo, pra família inteira. Gente, vou começar a aula, por favor, silêncio. Segurem meu cachorro, não deixem ele latir, porque meu cachorro adora latir. E torcer para os cachorros da vizinha não latirem, pro carro da pamonha não passar, pro carro do peixe não passar. Tem sido uma grande batalha, né? Esse de sim, dar tá aula em muito casa. difícil, é de muito complicado. Ninguém estava preparado e tem uma pressão psicológica muito grande. Não sei se você, nas suas instituições que você trabalha, pelo menos a faculdade parou, né? É, a faculdade parou, que bom, né? Que não decidiram manter. Você Mas está em no qual tra... período mesmo, em qual semestre? eu ia pro quinto agora. Está na metade, basicamente. É, na metade. E Mas pode falar. fala, Eu esqueci, na verdade, que eu ia dizer. tá, e além de forró e reggae, quais são, você gosta o quê? De MPB? Cita aí alguns artistas que você gosta, que são suas influências ou suas preferências. Cara, eu tenho ouvido Caetano Veloso num looping, assim, surreal. Gosto Tá, que o Alan, muito. que eu entrevistei ontem, também falou que tá ouvindo muito o Caetano Veloso. Ele até citou uma música que eu não conheço. Eu também estava ouvindo recentemente o álbum dele que ele fez no exílio, quando ele estava em Londres. Aham, Tem eu acho London que London. é esse. É muito legal. O que você tem Vou ouvido do ouvir. Caetano Veloso? Cara, eu tenho ouvido. Eu gosto muito dele a qualquer coisa. Não sei se você Caraca, conhece. também. Gosto Lógico, muito conheço. Eu dessa. acho o ritmo Trilhos dela muito urbanos. contagiante, apesar de que eu acho aquela frase do sou o seu bezerro gritando mamãe meio estranha. Não sei por quê. Essa frase eu acho que não precisava ter nessa música. Não sei. Também ele quis botar, É, assim, a eu música é confesso que eu não dele. entendo muito essa frase. Mas quando começa aquela parte, assim, tem a introduçãozinha e começa o instrumental, assim, breve, né, pelo aterro, aí é muito empolgante, assim, o ritmo, né? Dá vontade de sair Sim. andando por aí, até é muito bom É ouvir em muito linda, quarentena. é. Muito bom. E é isso, Caetano Veloso, eu tenho ouvido muito. Esqueci o sobrenome dela, mas é Jussara. Esqueci, não vou conseguir lembrar. Mas é uma cantora muito boa, assim. Gosto também da Serena Assunção. Não sei se você conhece. Tenho ouvido bastante. A. Não sei falar o nome dela, mas Lued Luna. Ah, Você sim, deve sim. ter ouvido também aquela música da quarta-feira. Sim, ela tá. E. Ela começou a fazer sucesso recentemente, né? Tem lindas músicas do Tempestade dentro, Ventania dentro. Ventani. É. Asas. É muito lindo, assim. Eu me identifico muito com as músicas dela. Eu acho que é um dos álbuns que eu mais ouço, inclusive. Tem uma nova geração muito boa, né? Que veio nesses últimos anos. Eu nem acompanho tanto assim, a ponto de conhecer tudo, mas eu gosto muito de Lineker. Não sei se você gosta de Lineker. Já gostei, já ouvi muito. Agora eu não tenho acompanhado mais. Ah, eu também Mas não tenho quando ele ouvido muito. lançou aquela do. Zero. É, zero. Eu ouvia muito. Sim, eu acho que porque geralmente no YouTube quando você ouve um acaba sugerindo naqueles vídeos sugestões, vídeos relacionados sempre vem outro. O Daniel falou Caetano Veloso é uma ótima música, saudosismo, saudosismo. Ah, saudosismo. Pois é, Não conheço.
Eu descobri essa música há pouco tempo. É muito bonita, muito bonita. Vale a pena escutar. Quando eu estava na escola, a gente fez um trabalho muito legal, né? Eu estudava no Bennett, no Ensino Fundamental 2, e teve um trabalho de história que era para a gente relacionar a música com o período da época. A gente fez um pouco da época da Jovem Guarda, aí pegou a Tropicália, aí relacionou a época da Tropicália com a ditadura militar. Aí a gente falou sobre, né, os artistas Caetano Veloso era um, né, dos que foram expoentes da Tropicália. Sim. E é muito legal. Depois eu estagiei no Museu da Carmen Miranda, quando eu estava na faculdade de pedagogia. E tem uma música que ele cita a Carmen Miranda, aquela também, que é Tropicália, né, a música. E viva a banda da Carmen Miranda. Vou Aham. cantar, que sou desafinado. Mas eu também adoro o Caetano. Devia conhecer mais essas desconhecidas. Vou pegar que o Alan É, falou não, ontem e essas é, que vocês ele falaram hoje. é muita música, né? A gente tem que ficar ligadaço, assim. Ah, não Muito tem como CD, ouvir muita todas as história. músicas do mundo, É, todos os livros do mundo. não tem como. Mas muitas músicas boas aí. E aí você começou a tocar instrumentos depois do coro, você estudou para o THE, aí você agora domina vários instrumentos a ponto de dar aula. O ukulele, por exemplo, é um instrumento que está na moda agora, né? É, Assim, é um então. instrumento mais simples que um violão para pegar assim, conseguir fazer uma música bonita. É, para iniciante, o ukulele, ele é mais fácil, sim. E a sonoridade dele também é bem diferente do violão, né? De sonoridade. Mas ele é um instrumento mais fácil, por serem menos cordas, por ser menor, não precisa tanto da extensão dos dedos, né? Mas sobre isso dos instrumentos, então, muita gente pensa que na faculdade de música a gente aprende todos os instrumentos, né? E isso Não é verdade. não é verdade, pessoal, desculpa. Mas Tem um isso não tio, é um primo verdade. da minha mãe que ele é regente, ele dá aula na Unirio, ele voltou da Europa. Vocês conhecem? Guilherme. Guilherme o quê? Eu O não sei o sobrenome? sobrenome Ele é dele, ele é professor? Guilherme Seixas, ele é professor. Ah, tá, eu sei então. Baixinho, talvez? É, acho que tem um sobrenome europeu que não é o da parte da minha família que eu sempre esqueço qual é que ele usa lá. Aham, aham. Aí eu conheço ele, sim. Ele é regente da orquestra lá da Unirio, inclusive. Eu já Isso, isso, cantei isso. no coro com ele regendo. Legal. Mas aí é isso, a gente não aprende todos os instrumentos, então tem pra gente disponível lá na grade da Unirio todos os instrumentos que a faculdade dá aula, enfim, que tem professores, Como eletivas. como eletivas. Só que é muito difícil da gente conseguir puxar nessas matérias. A gente chama de, sei lá, esse semestre então eu vou fazer piano complementar. É o instrumento como complemento, né? Só que é muito difícil porque a grade já é muito pesada. Você tem que. São 4 anos de graduação, pelo menos para licenciatura. E você não tem tempo, né? Ainda mais com as matérias pedagógicas de 4 horas seguidas. As E, matérias mais chatas da faculdade, as matérias pedagógicas. cara, eu sou uma das poucas pessoas que falam que não, porque eu gosto muito das matérias pedagógicas, porque quando eu era pequena, antes da área musical, eu falava que eu ia ser professora, né? Então, eu me interesso muito. Mas tem algumas matérias que eu acho que, não desvalorizando as matérias, mas algumas matérias que eu acho que são desnecessárias, né, para o curso de Tipo música, qual? para o Cita curso de alguma. música. Tipo, currículo, por exemplo. Entendi. Eu fui monitor de currículo. Uau! Fui monitor. Você teve uma pergunta aqui, calma aí, Mas eu tiveram fiz. duas perguntas. Qual foi seu primeiro instrumento e qual instrumento você acha mais difícil? Qual foi meu primeiro? Então, o canto, né? Foi meu primeiro instrumento. Mas logo em seguida, eu esqueci de contar isso. Logo em seguida, eu comecei a fazer aula de violão com um professor aqui perto da minha casa. E aí então foi meu segundo instrumento, o violão. Acho que ninguém pensa canto como instrumento, né? Ninguém pensa. A gente pensa Todo instrumento, mundo a gente fala: pensa assim, qual é o um seu instrumento? O outro coisa. canto. Tá, mas e o seu instrumento? O canto. O canto é o meu instrumento, né? As pessoas. É só porque tá no nosso corpo, não é instrumento? Mas é isso. E qual é o instrumento mais difícil? Ai, não sei. Na minha cabeça é Canto harpa. também. Nossa, harpa é muito bonito. A harpa é lindo, mas na minha cabeça, tocar todas aquelas notas, aquelas cordas, né? É bem complexo.
Eu só penso que é difícil transportar para um lado e para o outro. O negócio é gigante, tem que levar um Também. caminhão. Como é que faz para levar? Não sei. Cara, eu também não sei muito, mas pelo menos lá na USB eu lembro dos bastidores dos teatros, né? Que chegava o caminhão da USB e aí os instrumentos estavam todos guardados, assim, numas malas grandes, de carrinho, porque eram pesados, né? E aí tava lá os staffs carregando, subindo as escadas do teatro, que quase não tinha elevador para todos os andares, mas era bem intenso. Mas fora isso, não sei. A pessoa sem ser um da orquestra, de uma orquestra, não sei como é que eles Tinha um transportam, evento não. muito legal no Teatro Municipal, que era, acho que também era da USB, não tenho certeza, que eles era até barato, assim, era R$ 1, você até conseguia entrar de graça, Sim. chegasse lá. E eles iam ensinando mais ou menos sobre cada instrumento, era uma coisa meio assim lúdica assim para criança. E eu lembro que tinha uma menina que tocava harpa, ela tinha até o cabelo colorido, rosa ou roxo, e ela Eu tinha um destaque amava, amava. muito grande. Porque, tipo, tem É, vários instrumentos parecidos, mas a harpa ela fica ali gigante, central. Deve ser é muito bonito. verdade. Esse concerto, eu esqueci o nome, mas era todo domingo, né, lá no Teatro Municipal. O coro participava de alguns também, o coro infantil. E era incrível, né? Esse projeto era muito bom. Tinha iam em muitas escolas, né? Você via, eles separavam lá a plateia do teatro com as escolas, escola tal, escola blá blá blá. E aí, antes de começar o concerto, eles apresentavam todos os instrumentos separadamente, né? Os Isso, isso, instrumentos da isso. orquestra. Muito E legal. era muito legal também. O regente, na época, eu acho que era o Michu, que ficava, falava algumas coisas de regência, ensinava a quando bater palma, enfim. Era muito bacana. Eles descreviam também as peças, que é algo super importante, né? Porque às vezes a gente vai no teatro e fica sem entender bolhufas. E ele falava um pouco, eram super legais os concertos. O coral já Tá lendo os participou de comentários? vários. Tem alguns comentários aí Não, da Andréia. tô falando pra cacete e não Fala tô um lendo. pouco do trio Rebuliço. É minha prima querida. Adoro Então, violão, gostaria muito de aprender a tocar. Você tem uma voz linda e canta muito. A gente o está em Trio 42 Rebuliço, minutos, a gente tem 15 minutos, mas não precisa correr não, fica caramba, tranquilo. passou muito rápido, né? Passa, passa rápido. Eu pensei parece que a gente tá só 15 minutos conversando. Pois é. Mas é isso, o Trio Rebuliço, eu já falei um pouquinho aqui, né? A gente se reuniu lá na faculdade, inclusive a gente conseguiu criar, porque lá na Unirio você tem que ter algumas horas complementares e tem que ter uma matéria que se chama música de câmara ou prática em conjunto. Você obrigatoriamente precisa ter um grupo formado, tocando em algum lugar, estando presente nessa parte prática, né? E aí a gente juntou o trio rebuliço com essa matéria, prática de conjunto. E aí é bom que a gente, enfim, ensaiava Une toda o útil ao semana agradável. certinho. Aí se apresentava lá no Unirio, fim de semestre. Foi muito bom nesse lado, assim, tanto no lado da graduação quanto no lado fora da Unirio, da Ah, eu ia faculdade, né? falar isso, que eu também tinha a opção na época que eu fazia pedagogia lá de puxar a eletiva da música. Eu sempre falava que ia puxar, mas também nunca conseguia, porque trabalhando de dia, estudando à noite, aí a gente sempre ficava, vou puxar alguma música, alguma matéria de música lá, nunca conseguia. Ainda tem Ah, é aquele muito cara que difícil. toca violino lá no jardim, ele tocava todo dia lá, treinava, quer dizer, antes da pandemia. Talvez, tem algumas De pessoas, cabelo né? comprido. Alguma não, só tinha um que tocava assim, violino sempre, era clássico. Cara, Ele tem um tava menino sempre, que todo ele dia toca, mas ensaiando ele no não fica muito jardim. no jardim, não. Ele fica mais naquela salinha ali do corredor, naqueles banheiros do teatro. Mas ele não fica muito lá porque ele gosta mais de estar isoladinho. Então, por isso que eu não sei se é Ah, ele sim, sim. Então não deve quem ser eu não. tô pensando. A não ser Que que deve ter se reclamaram ou formado, de fizeram. É, repente. pode ser. E vocês do Trio Reboliço têm produzido alguma coisa durante a quarentena? Vocês têm se comunicado? Tem alguma coisa? Pois Alguma é, live? a gente já pensou muito sobre isso. Fizemos uma reunião, inclusive, há pouco tempo. Mas é muito difícil de. Porque a nossa formação é muito difícil, né? Live é impossível. Somos três, a live só cabe dois, eu acho, né? Não sei se cabe mais. Depende, no YouTube não, no YouTube não. Bom saber. De toda forma, não tem como sincronizar, né? Música não tem como sincronizar. Mas a gente já pensou É. em fazer alguns vídeos. De toda forma, agora a gente está mais focado na parte autoral do grupo. Então, tá cada um em sua casa, assim, compondo um pouquinho, criando umas músicas, umas melodias, uma harmonia.
E a gente tem tentado focar mais nesse desenvolvimento para futuramente um CD autoral. E Muito aí é legal. isso. E os outros trabalhos que você faz de percussão corporal? Ah, é. Eu entrei para um grupo lá da Unirio, não é da Unirio, minto, mas um grupo que ensaia na Unirio e que a maioria das pessoas estudam ou estudaram lá na Unirio, que se chama Subversos, né? Um grupo que Ah, sim. mistura arranjos vocais com percussão corporal. E, e é muito bom, assim. Foi o grupo, inclusive, que me introduziu na parte rítmica da música brasileira, né? O Esse samba, grupo acabou? Ele não baião, tá. maracatu. Não, esse grupo ainda tá vivo, só que é isso, né? Quarentena. Então a Sim, gente sim. tá também se reinventando, tentando de alguma maneira ficar vivo, mas é difícil, né? Tá Ficar muito vivo virtualmente o difícil, né? tempo todo. Para quem é da música, né? Eu conversei no sábado com Grupos a é muito Nicole, que difícil, é né? produtora musical, é DJ, também falou sobre o panorama atual. E tem gente falando que talvez a gente fique aí sem aglomeração 2, 5 anos. E a música, ela meio que depende de aglomeração, né? Os eventos É, pelo musicais, menos as querendo. orquestras. Como é que Os vai dançar eventos, sim. forró sem aglomeração? Vai ficar cada par dançando numa cúpula separada de vidro. É, não vai ter como. A gente vai ficar, infelizmente, aí sem essas atrações culturais, né, por uns anos. E as atrações culturais, elas não são, assim, necessariamente uma coisa fútil, elas são importantes, né? A Bastante. música, a festa, eventos, lógico, não é essencial como a saúde, o transporte, mas ela é essencial para a vida humana, né? Todas as civilizações sempre tiveram festa, música, Com celebração, esse tipo de certeza. coisa. Com certeza. É, vamos, a gente vai ter que se adaptar muito, né? Se readaptar a todo esse cenário novo e esperar o tempo, né? Não tem jeito. Esse tempo incerto, a gente não pode dizer nada, né? Mas pensar formas de reinventar o pessoal, os artistas, principalmente quem tem um trabalho individual, né, um trabalho solo, tem conseguido fazer muitas lives, a galera tá direto fazendo live, divulgando as suas autorais, fazendo vídeos com parcerias. E, enfim, eu canto no coro, eu sou agora monitora do coro juvenil lá da Unirio. Entrei como só cantora e agora sou monitora também. Ah, que E a legal, gente fez parabéns. um vídeo de cada cantor na sua casa, cantando uma música, depois juntamos todas as vozes e ficou um arranjo super legal. E Muito é legal. Já isso, vi né? A alguns gente vídeos vai assim, muito tentando. legais que têm acontecido. É uma forma de manter o trabalho vivo, né? De continuar divulgando, enfim. Alguém comentou, a música trata muitas doenças. Eu até falei isso, já tenho vontade de trabalhar com musicoterapia. Tem uma professora lá na minha escola que ela também trabalha com musicoterapia. É muito legal. Legal. Antes de entrar, quando eu estava pensando, né, no que eu ia fazer, bacharel, licenciatura, eu pensei muito na musicoterapia, mas não tinha aqui no Rio, né, nas federais. Ano passado, estreou o curso de musicoterapia na FRJ. Yes. Uma grande vitória. E eu tenho vontade, sim, de fazer, de repente, alguma coisa voltada para musicoterapia. Eu gosto muito. Então, vamos aqui começar a encerrar. Vou perguntar, você tem religião? Eu tenho perguntado isso. Tenho, mas eu tenho estado distante. Eu sou espírita kardecista. Espírito kardecista. E o que é felicidade? Nossa, eu acho Perguntas que filosóficas. é difícil de responder assim, né? Uma coisa tão simples. Não sei se você responder é tão intenso. Silêncio. O que é o amor? Nossa. Eu acho que o amor é a gente saber lidar com a diferença das pessoas, né? Ter empatia. Empatia é uma palavra do momento, né? É. Só que eu acho que não está sendo muito usada, né? Só muito praticada, né? Ah, Não tem sido sei. falada, mas não praticada. Com certeza, com certeza.
A gente está precisando de muita empatia, né? Nesses tempos e, enfim, esse tempo está mostrando pra gente o quanto falta empatia, né? Sim, com certeza. E se você não fizesse música, você faria o quê? Outra graduação, assim, você... É pedagogia, eu tinha falado, né? Eu acho que eu iria pedagogia. eu acho que eu iria para alguma área Ia ter que pedagógica, fazer não tem currículo jeito. de qualquer jeito. Ia ter que fazer. Já fiz mesmo, já tá lá cumprido. Com a Susekind, não sei se você conhece. Conheço, Maravilhosa. lógico. Ela O que sempre fez ser a comenta lá. matéria, o que fez ser a matéria um pouco melhor. Sim, sim. Eu até fiquei de pegar um livro com ela esses dias. O Alan, que eu entrevistei ontem, está fazendo doutorado com ela. Ela é orientadora dele. Irado. Mas eu fiz currículo com outra professora. Fiz com a Andrea Fetzner. Susekind, não conheço essa. Sim. E então é isso, Samara. Você gostaria de deixar aí uma sugestão? Ah, fala um filme. Ai, sou péssima, mas eu tô viciada num filme que eu já assisti 3 vezes o filme. Se chama A Chegada. Não sei se você conhece. Não, acho que eu já ouvi falar, mas não sei. É Você sobre o quê? começa pensando que é um filme de extraterrestres, mas na verdade é um filme que faz a gente questionar sobre a nossa vida, a forma como a gente pensa na vida, né? Início, meio e fim. Ele questiona isso. Por que uma linha e não um círculo, sabe? E faz a gente pensar que o passado, na verdade, é o futuro. É um filme muito, muito questionador, que a gente não entende nada no início, que a gente pensa que é só uma coisinha, e depois ele vai cavando, assim, é muito intenso. Eu gostei muito, Quero muito desse ver, vou filme. anotar aqui. Você acredita em extraterrestres, aproveitando a deixa? Eu acredito que existem seres de outros planetas e universos, sim. Não Mas gosto você de acha chamar de que, extraterrestres, mas eu mas você acha acredito que em esses vida seres em outros eles lugares. já têm tecnologia suficiente para estar aqui nos visitando, assim ou não? Você acha que eles estão lá em algum lugar? Provavelmente tem, mas eles estão lá, não sabem da gente, ou talvez Eu não sei se eles têm estejam pensando a curiosidade mesma coisa que a gente. Será que tem vida em outro lugar? Eu acho que eu penso mais disso, de eles externos, mas não, sei lá, porque isso de pensar que eles estão vigiando a gente é uma coisa muito nossa, né? Muito egoísta nossa, assim. Tipo, o mundo inteiro eles vão querer vigiar a Terra, sabe? Então, eu não sei. Eu acho Não, que é verdade, a gente tem, é muito óbvio, mas antropocêntrico, a gente sempre se coloca como centro do universo, o ser é, humano como o topo de toda a cadeia da existência. Mas acho que talvez se tivesse alguma civilização por aí, de repente com tecnologias bem mais avançadas que a nossa, que a gente talvez nem conseguisse pensar, porque se a gente no passado fosse pensar no que a gente tem hoje, como internet ou mesmo aeronaves, satélites, a gente nunca ia pensar que isso seria possível com antigamente, né? Então, certeza, se a com gente for pensar certeza. no futuro, poderia haver alguma forma, né, de, enfim, passear aí pelo universo até visitar outros países ou outros planetas. Sim, sim, com certeza. E série, seriado. Não assisto. Mas eu assisti um na quarentena. Eu sou péssima com nomes, mas de uma daquela moça que inventou o pente quente, né, pra fazer, para alisar o cabelo. Anne com E? Não, a Eu acho que Handmail. é, eu acho que Handmail é. Sale. Como é que é Eu mesmo? acho que é. Esqueci logo. Eu acho que é, mas Contos de Aia em português, né? putz, não sei porque eu só vi em inglês como é que tava o nome lá. Mas é uma série curta, sei lá, de uma temporada, né? Alguns 7 episódios, 5 talvez. E é uma série muito bonita que fala sobre feminismo, racismo, a importância, né? A presença da mulher na sociedade. É uma série muito boa. Uma das, sei lá, se não a única que eu vi, mas eu gostei muito. Então eu indico essa. Sim, você acha importante Vale a pena. abordar feminismo, racismo? Com certeza, com certeza. E você tem na música, assim, além dos que você já citou, referências que tratam isso? Cara, eu gosto muito de falar da Chiquinha Gonzaga, né? Uma mulher que chegou aí revolucionando. E eu vi uma reportagem, né, ultimamente não, um tempo atrás, que falavam sobre as irmãs e esposas dos, enfim, Mozart, Bach.
que também tinham irmãs que eram pianistas, compositoras, e que rolou, né, uma conversa de que esses compositores até tocavam músicas das irmãs e das esposas e acabavam ficando com o nome deles, né? Então, Ah, as mulheres tinham muito menos espaço, até hoje, né? Tem menos espaço, infelizmente, ainda, na sociedade do que os homens, e eles acabavam ficando com o crédito todo com das certeza, o mulheres, meio das musical irmãs. ele é muito predominante masculino, né? Você vê a maioria dos grupos, bandas, Não é só o meio musical, sempre. né? Não, não só o meio musical, Não só o mas meio falando de musical, mas música. sim, Às vezes eu fico é. vendo assim, pagode. Caraca, 99,9% dos grupos de pagode são só homens. E quando tem mulher é para cantar, né? Cantora, convidada para É, só a cantar. cantora. Infelizmente, é uma Bom, realidade ainda aí. teve uma pergunta aqui que já foi respondida, mas como a gente ainda tem 3 minutos, dá para responder. Como despertou essa paixão por música? Foi isso. Eu acho que ela era algo que estava sempre muito. Foi algo muito natural, né? Eu não pensava muito, eu só estava ali musicalmente e tive oportunidades que me guiaram até onde eu tô hoje. Muito legal. Então, quer deixar um recado final aí? Você tem algum lema, um lema filosófico, uma frase? Não, não tenho. Quer deixar um recado Mas, para a galera que está em quarentena, para os outros músicos que estão em quarentena, para as pessoas mais jovens? Aqui, eu às vezes, acho, até alguns alunos, mãe de aluno, assiste e tal. sim, eu acho que é pra gente olhar, pra gente olhar esse tempo como algo de reinvenção, né? De mais amor, de mais afeto para as pessoas, pra gente também, olhar pra dentro é importante e da gente se conhecer, né? Conhecer o outro, conhecer a gente, conhecer o mundo. Que a gente pensa muito que o mundo nos serve, né? Quando na verdade a gente está aqui servindo o mundo. Então, e todo esse ego que a gente tem, esse Isso ego já foi um raso. lema, isso já é um lema. Você falou que não tinha um lema, mas acabou soltando um lema. Soltei, né? Que a gente não serve o mundo, quer dizer, ao contrário, o mundo não serve a O gente é que mundo não serve o mundo. serve. É, verdade. Não sei se alguém já tinha criado essa frase, eu não conheço ninguém que criado isso. Também não. Então temos um lema aí, Incentivem seus filhos, isso é muito importante. com certeza. Comentário aqui da Fernandes Sana, Minha mãe. 71. Valeu todo Então mundo é que isso. assistiu, obrigado. Obrigada, Obrigado, gente, por estarem Sanlai, aí. pela Obrigada a você, disponibilidade e Caio, pelo participação. convite. Foi muito boa a conversa. Passou voando, nem senti. Passa, passa muito, né? Impressionante. Passa muito Depois a gente vai rápido. marcando outras. Vou seguir aqui, tô Vamos. todo dia fazendo uma entrevista, uma Eu live. vi, tá Geralmente é com gente de incrível. pedagogia, mas também de gente de outros lugares. Se quiser convidar, Sempre que eu sugerir entro alguém nas também suas para lives. participar. Ah, tá. Posso sugerir várias pessoas. Sempre que eu entro nas suas lives, vocês estão falando de música. Incrível. Não, porque é o assunto que eu gosto mais. Eu prefiro muito mais falar Às de música vezes do que que eu falar de entrei, escola. sempre. Às vezes que eu sempre entro, vocês estão falando de música. Sim, verdade. E também tem muita gente que é músico e acaba indo para educação, vira, né, professor e tal. Tem ontem o Alan ele era DJ. Uhum. Aí sábado a Nicole, que também é DJ e produtora. Sexta, o Thiago Davi, que é músico e compositor. E aí vai, assim vai. E todo mundo gosta de música, né? Música é um assunto Claro, muito bom de conversar. Se falar de música, pode passar por horas e horas falando de música. é muito gostoso, né? Sou Então suspeita. valeu. Obrigada, Parabéns, Caio. sucesso, tudo Para de todos bom nós. pro trio Vamos ficar em Rebuliço, casa. Subverso, vão ficar em casa, empatia. Empatia, muito Então amor. valeu. Tchau, tchau, gente. Boa noite, Obrigada. boa semana. Um beijão. Beijo grande. A música faz parte e é muito importante para a educação. Concordo. Vamos encerrar com essa frase da Andrea. Tchau, valeu, André. Beijo. Tchau, gente.